Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, sejam muito bem-vindas. Bom dia a todas vocês. Que o Eterno abençoe o dia de vocês, que o dia de vocês sejam encharcados da alegria, do amor, da paz, da shalom do Senhor. Que hoje seja um dia surpreendente na presença de Deus, em nome de Cristo Jesus. Hoje nós estamos aí iniciando mais um ciclo aí, né, de 7 dias, mais uma semana. Louvado seja Deus por isso, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos abençoado, até que o Senhor tem nos sustentado. Sei que não foi fácil chegar até aqui, mas parabéns, né? Vocês venceram, nós vencemos. Vencemos aí 3 semanas e vamos lá para a quarta, em nome de Cristo Jesus, sem retroceder, sem parar, mas permanecendo aí no propósito que o Senhor, Ele já estabeleceu sobre as nossas vidas. E hoje eu quero dar início com o Salmo 95. Abra sua Bíblia aí comigo, Salmo capítulo 95. Aleluia. Salmo 95. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: Venham, cantemos a Adonai, gritemos de alegria, a rocha da nossa salvação. Vamos à sua presença com ações de graças. Celebremos a Ele com canções de louvor, porque Adonai é um grande Deus, um grande Rei maior que todos os deuses. Toma as profundezas da terra nas mãos, os cumes dos montes também lhes pertencem. O mar é dele, ele o fez. As suas mãos moldaram a terra seca. Venham, curvemo-nos e adoremos, ajoelhemos diante de Adonai, que nos criou, porque ele é nosso Deus, e nós somos povo em seu pasto, ovelhas sob o seu cuidado. Se tão somente hoje vocês ouvissem a voz do Senhor, não endureçam o coração, como fizeram em Meribá, como fizeram naquele dia em Massã, no deserto, quando seus pais me puseram à prova e lhes desafiaram, ainda que ainda que tivessem visto a minha obra por 40 anos, eu me aborreci daquela geração. Eu disse: Este é um povo cujo coração se desvia, que não entende o meu modo de agir. Portanto, jurei na minha ira que eles não entrariam no meu repouso. Pai, nós te rendemos graças nessa manhã. Bendizemos, exaltamos, glorificamos o teu santo nome. Pai, assim como a tua palavra, ela está nos dizendo nessa manhã. Hoje, Pai, nós queremos nos achegar diante do Senhor, cantando hinos de louvor e de adoração ao Senhor. Hoje, Pai, nós queremos dar partida ao nosso dia declarando com alegria que Tu és a rocha da nossa salvação. Nós temos, ó Pai, prazer de acessar a Tua presença e entoar cânticos diante de Ti. Pai, novas canções saem dos nossos lábios. Nós glorificamos a Ti, pois o Senhor é adorado, o Senhor é exaltado, o Senhor é digno e não há outro como o Senhor. Nessa manhã, Pai, nós queremos iniciar essa quarta semana declarando aleluia ao Teu santo nome. Louvado seja o Teu santo nome, bendito seja o Teu santo nome. Pai, Tu és bondoso, Tu és longânimo, Tu és tardio em irar-se. Tu és bom, Senhor, e não nos trata como os nossos pecados merecem, pois o Senhor, Pai, é misericordioso. E as tuas misericórdias, elas não têm fim.
A tua fidelidade, Senhor, ela permanece de geração após geração. Senhor, como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Obrigada, Senhor, porque com suas cordas de amor o Senhor tem nos alcançado. O Senhor tem nos atraído para ti. Obrigada, Senhor, pela bondade, pela graça do Senhor que se estende sobre esse dia. Obrigada, Jesus, pelo ar que respiramos. Obrigada, Senhor, por acordarmos. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de viver mais esse dia. Obrigada, Senhor, pois hoje nós temos a oportunidade de iniciar esse dia declarando glória ao teu santo nome, declarando, Senhor, que não há Deus como o Senhor, não há Deus além de ti, o Senhor, Pai, é o nosso pastor, e nós somos ovelhas do teu rebanho. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, Pai, tem esquadrinhado a nossa mente, o nosso coração, o nosso interior. O Senhor tem provocado em nós, Pai, uma transformação que só o Senhor pode fazer. Pai, nesta manhã, nesse primeiro dia da quarta semana, nós queremos declarar diante de Ti que somos, ó Pai, honradas por poder pertencer a Ti. Pai, pois o Senhor não reuniu aqui pessoas aleatórias. O Senhor reuniu aqui filhas do Senhor, no qual há uma urgência no teu coração em nos curar, em nos restaurar, em nos fazer, Senhor, transformadas, para que possamos, Senhor, manifestar a tua transformação. Pai, nesta manhã, eu não tenho outra palavra, Pai, para declarar diante do Senhor, senão obrigada, Senhor. Sou grata a Ti, somos gratas a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, obrigada, porque o Senhor, nesse processo, Pai, de contagem do homem, o Senhor, Pai, tem nos conduzido, Senhor, ao autoconhecimento, a conhecer a nós mesmos, mas a partir do Senhor a enxergar tantas coisas dentro de nós, Senhor, que já não deveriam mais fazer parte da nossa caminhada. Nesse tempo, Senhor, de subida, nesse tempo de caminhada, nessa jornada da contagem do homem, Pai, os fardos estão sendo quebrados por causa da unção. Nós declaramos, Senhor, que sim, assim como o Senhor declara: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te darei descanso. Pai, nesta manhã nós queremos declarar, Senhor, sim e amém para o teu chamado, sim e amém, Pai, para o teu convite. Pai, nós declaramos em nome de Yeshua HaMashiach que tu tens, Senhor, todo o poder, toda a autoridade. Pai, por isso, existem coisas dentro do nosso coração que nós não conhecemos, que nós não sabemos como lidar, nós não sabemos como fazer, nós não sabemos, Senhor, como resolver algumas situações. Mas o Senhor, Pai, o Senhor não é aquele que tem sabedoria, tu és a sabedoria, tu és amor, tu és bondade, tu és longanimidade, tu és fiel, tu és grande, tu és exaltado, tu és grande, Senhor, e mesmo sendo tão grande, o Senhor decidiu, Senhor, se importar, Senhor, com pessoas tão pequenas como nós e merecidas do teu amor. Outrora éramos afastados de Deus, mas o Senhor envia o teu Filho para nos reconciliar contigo, para nos conduzir, Senhor, à reconciliação, e a partir da reconciliação, o Senhor tem formado em nós, Pai, pessoas que estão sendo, Pai, restauradas ao propósito original. Estamos sendo, Senhor, restauradas ao propósito no qual o Senhor estabeleceu desde a fundação do mundo. É o homem voltado para o Senhor, adorando o Senhor, remido, o homem, Senhor, santificado. Então, Pai, nesta manhã nós queremos declarar, no início dessa semana nós queremos, Senhor, declarar: eis-nos aqui. A palavra, Senhor, é inene. Eis-nos aqui de prontidão, sem pestanejar, sem duvidar. Pai, nós estamos abertas, sensíveis. Pai, nós estamos disponíveis para tudo que o Senhor precisa e quer fazer em nós, Pai. Por isso, nessa manhã, nós declaramos que não seja diferente, Pai.
Que o Senhor sonde a nossa mente, o nosso coração, o nosso interior, as nossas intenções, as nossas emoções. Pai, acesse, Senhor, os traumas, acesse, Pai, as feridas, acesse, Senhor, aquilo que não conhecemos. O Senhor, Pai, é Deus que acessa até mesmo o nosso subconsciente. O salmista Davi declara em Salmo 139 que se no mais profundo abismo ele for, ali o Senhor o encontra. Senhor, que nos abismos das nossas memórias, Senhor, que muitas das vezes estão ali nos paralisando, mas que nós, Pai, não conhecemos, então nós pedimos ao Senhor, Pai, toca, Senhor, em nome de Cristo Jesus, no nosso consciente, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Pai, nos nossos neurônios de espelho, Pai, e restaura-nos, Senhor, uma mente transformada e renovada em Ti. Pai, nós queremos nessa semana, nesse dia, declarar que os nossos ouvidos, Senhor, estão sendo circuncidados ao ouvir a Tua voz. E como está escrito no salmo em que lemos, nós não endureceremos o nosso coração, mas o nosso coração, Senhor, estará, Pai, continuamente nesse techuvá, continuamente, Pai, nesse percurso de arrependimento, Pai, pois sem arrependimento não há transformação. Sem arrependimento, Pai, não há mudança de rota. Sem arrependimento, Senhor, não há fruto. Então, meu amigo Espírito Santo, só tu podes nos convencer da justiça, do pecado, do juízo. E nesta manhã nós queremos declarar: tu sabe tudo que não sabemos. O Senhor conhece cada fração do nosso ser, cada pai vírgula da nossa história, cada, Senhor, situação em que vivemos que talvez até mesmo nós nos esquecemos, mas o Senhor não. O Senhor, Pai, não tem falha de memórias, não. Tu és a sabedoria. E, Pai, nesta manhã nós queremos declarar: acesse, Senhor, esses lugares em nós. Acesse, Pai, essas memórias em nós. Acesse, Senhor, as memórias da insegurança, as memórias do medo, as memórias, ó Pai, da fragilidade, as memórias do abandono, as memórias da rejeição. Pai, as memórias, Senhor, da orfandade, as memórias, Senhor, de morte que foram geradas em nós. Pai, acesse os nossos traumas, mas, Pai, não apenas acesse, Pai, nos cure. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é Deus que nos cura, é o Deus que nos sara. E estamos, ó Pai, na temporada, estamos, Senhor, nesse tempo em que o Jeová Rafá se manifesta. Então, Pai, em nome de Yeshua Hamashia, acesse, Senhor, tudo aquilo que nos paralisou até aqui. E, por favor, Pai, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê, Pai, em nome de Cristo Jesus, temor do Senhor, para que possamos, Pai, em nome de Cristo Jesus, abandonar, Pai, aquilo que é do passado no passado. Pai, nos posicionar no presente, para, Pai, chegarmos ao futuro, ao tempo, Pai, determinado pelo Senhor. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós oramos ao Senhor e dizemos: não queremos, ó Pai, sair dessa contagem do homem do jeito que entramos. Não. Queremos ser transformadas, pois sabemos que estamos no processo da transição. E no processo da transição, muitas das vezes, Pai, o inimigo ele vai tentar nos paralisar. Ele vai tentar colocar no nosso coração de que isso aqui não vale a pena, de que não vale a pena acordar às 5 da manhã para estar aqui, mas nós sabemos, ó Pai, nós temos a plena certeza do que o Senhor está fazendo e não duvidamos. Por isso, Pai, nesta manhã, assim como o Senhor imprime no meu espírito, dê uma porção maior de fé, Pai, para as minhas irmãs. Uma fé, Pai, sobrenatural. Uma fé, Senhor, que ela é, Pai, acima, Senhor, de todas as nossas expectativas humanas. Mas, Pai, nos dê fé, Senhor, aumente o nível da nossa fé para que possamos permanecer. Pai, nessa semana, essa é a palavra: permanecer. Até que o Senhor, Pai, seja formado em nós, até, Senhor, que tudo isso, Pai, seja transformado em nós. Por isso, hoje, nessa quarta semana, Pai, o Senhor sabe,
Eu sou muito ligada a essa questão dos números, e 4 é porta, 4 é acesso, 4 é transição, 4 é Dalit. E hoje, Pai, nós declaramos que acessamos essa porta, Pai. Acessamos, Senhor, essa porta declarando em nome de Yeshua HaMashiach, que nos esquecemos das coisas que para trás ficaram, mas avançamos para o alvo que é Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós declaramos, Senhor, que tudo, Pai, que tem tentado nos paralisar, todos os ciclos de repetição, Senhor, que tem tentado, Senhor, voltar, Pai, a nos prender, a nos manter cativo, que todas as cadeias caiam ao chão, Senhor, nesse tempo. Toda fortaleza na nossa mente, Pai, seja quebrada. Senhor, em nome de Jesus, que todo medo, Pai, seja arrancado pelo amor do Senhor que lança fora todo medo. Mas, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, nós declaramos que não queremos partir daqui sem a Tua presença, porque é a Tua presença que nos difere, Senhor. É a Tua presença, Pai. Então, por isso, nessa manhã, nessa semana que se inicia, eu peço ao Senhor, nos guarde, Senhor. Nos dê acesso à fenda da rocha, assim como está escrito em Êxodo 33. Pai, nós queremos acessar a fenda da rocha. Nós queremos acessar esse lugar em Ti, Senhor, onde nós nos encontramos em Ti, onde conseguimos ver a partir da Tua ótica, sentir através do Teu sentimento, pensar através da Tua mente, caminhar a partir dos Teus pés, olhar com os Teus olhos, abraçar com o Teu abraço, sorrir com o Teu sorriso, amar com o Teu amor, Senhor. Enquanto, Pai, nós mergulhamos, o Senhor nos sara. Quanto mais nós mergulhamos, Senhor, mais o Senhor nos lava. Quanto mais nos aproximamos, Senhor, mais nós enxergamos quão santo o Senhor é, o quão pecador ainda somos, mas que estamos, Senhor, na rota certa, porque quanto mais nos aproximamos de Ti, Pai, mais parecido com o Senhor nós nos tornamos, porque nós nos tornamos aquilo que adoramos. Então, que caia os ídolos do nosso coração, que caiam, Senhor, as cadeias da nossa mente, que caiam, Pai, as prisões da nossa alma, mas que nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus, nós saímos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, de tudo aquilo que nos paralisa. Talvez, Pai, hoje, nós estamos descobrindo que, conforme está escrito em Salmo 115, que estamos cativos dentro dos nossos ídolos. E talvez, Pai, nós nos tornamos cativos nos ídolos que os nossos antepassados serviram. Talvez, Senhor, estamos cativos no ídolo chamado nós mesmos. E a tua palavra diz em Salmo 115 que eles têm mãos, mas não apalpam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não fala, têm pés, mas não andam. Pai, hoje nós declaramos que quebramos o cativeiro da idolatria no nosso coração. Seja, Pai, por qualquer ídolo. Seja, Pai, o ídolo chamado nós mesmos. Mas hoje, Pai, nós voltamos a enxergar. Então, por isso, Pai, a nossa oração nessa manhã é: dai-nos ouvidos para te ouvir. Dai-nos um coração para te obedecer, Senhor. Dai-nos olhos, ó Pai, para contemplar a tua beleza, Jesus. Que nós possamos contemplar a tua beleza, Senhor, que nós possamos olhar para ti e nos encontrar em ti, Senhor, nas profundezas do teu amor. E quanto mais, Senhor, nós mergulharmos nesse amor, mais os teus rios fluirão de dentro de nós. Senhor, porque basta uma palavra do Senhor e tudo muda. Basta apenas uma palavra do Senhor e tudo muda. Senhor, talvez somos aquelas parecidas com a mulher no poço, Senhor. Pai, que já há tanto tempo, Senhor, sofre sozinha, mas o Senhor também a encontrou, foi necessário passar por Samaria. Senhor, quando o Senhor disse para aquela mulher, dai-me de beber, o Senhor não queria a água de um poço físico, mas o Senhor queria arrancar de dentro daquela mulher a amargura da sua alma. Pai, a tua palavra diz que quando aquela mulher contemplou o Senhor, contemplou quem tu é,
Pai, a palavra diz que ela soltou o cântaro de água. Ela soltou as amarras do passado. Ela soltou, Senhor, as ataduras do passado. Ela soltou, Pai, as cargas do passado. E aquela mulher saiu gritando, Pai, para que todos ouvissem, venham e vejam aquele que disse tudo que eu tenho vivido. Senhor, nos torne livres. Talvez, Pai, nós somos como Marta, que até estamos, Senhor, na tua presença, mas estamos em tanto ativismo, que o Senhor está dentro da casa, mas não conseguimos, ó Pai, ter plenitude, ouvindo a tua voz, porque o serviço, Pai, o trabalho tem tomado, tem saqueado o nosso dia, o nosso tempo. Mas talvez hoje o Senhor está nos dizendo, Marta, Marta, você anda ansiosa e preocupada com tantas coisas, mas apenas uma coisa importa. Uma só coisa lhe é necessária. E assim como Maria, escolha a boa parte, escolha estar aos meus pés. Talvez, Senhor, somos aquela mulher do fluxo de sangue. Estamos no meio da multidão, mas estamos sozinhas. Mas nesse dia, Pai, o Senhor aumentou a fé daquela mulher de uma forma extraordinária. Aquela mulher decidiu, se eu apenas tocar. Talvez nós estamos esperando o teu toque, mas a palavra do Senhor hoje para nós seja: venha e deixa eu sentir o teu toque, filha. O que talvez está, Pai, precisando de nós nos movermos e agirmos é enfrentar a multidão, Senhor, que nos paralisa de ciclo após ciclo, ano após ano, Senhor. E nos esquecermos, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que nos impede de chegar até a Ti e com uma fé sobrenatural romper a multidão e tocar no tzitzit do seu talite. Tocar, Senhor, nas Tuas vestes. Tocar, Senhor, ali nas Tuas vestes e perceber, entender que de Ti ainda sai virtude. Talvez estamos esperando ser tocadas pelo Senhor, mas o convite do Senhor é: venha você e toque em mim. E o que o Senhor me lembra é que quando tocamos o Senhor, não é o Senhor que fica impuro, somos nós que somos saradas. E ali o Senhor olhou para aquela mulher e disse: eu vi que de mim saiu de virtude porque alguém me tocou de modo diferente. E a tua palavra vai dizer, Senhor, que aquela mulher contou tudo para o Senhor. Ah, Senhor, nos dê coragem para te contar tudo. Nós sabemos que o Senhor conhece a nossa história, mas o Senhor quer ouvir de nós: o que tu queres que eu te faça? Essa é a pergunta do Senhor nessa manhã: o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça, Senhor? Talvez somos como aquela mulher que, em meio a tantos rótulos, a tantos títulos, ela invade a casa de alguém, ela se lança aos seus pés, lava os seus pés com suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. Aquela mulher não cantou uma canção para o Senhor, ela se tornou a canção que o Senhor desejou ouvir. Ela foi sincera diante do Senhor. Ela se prostrou, Senhor, sendo ferida, abusada, machucada, rejeitada. Mas quando ela se levantou como filha restaurada. Então, Pai, talvez somos como Ana, que estamos, Senhor, passando uma vida inteira nos olhando para a Penina, que deixamos, ó Pai, de nos assentar quantas e quantas vezes nas mesas que o Senhor preparou para nós. Nos deixamos, Senhor, de nos alimentar do maná, do banquete que o Senhor preparou para nós, porque a nossa alma estava angustiada. Mas hoje, Senhor, como estas mulheres que tomaram uma decisão, umas de derramar a sua alma diante do teu templo, diante do teu altar, outra que decidiu enfrentar a multidão, outra que decidiu enfrentar os olhares dos seus abusadores e se prostrar aos seus pés, outras que entenderam que o Senhor estava chamando ela para perto,
que o Senhor amava mais a ela do que o serviço dela. Senhor, assim, talvez como aquela mulher no poço e tantas outras, Senhor, que nós possamos, Pai, em nome de Yeshua, romper com tudo aquilo que nos paralisa e nos achegar a Ti, Senhor. Pai, nos achegar a Ti do jeito em que estamos, da forma em que estamos, mas não sair de perto do Senhor, Pai. Até que entendamos que de Ti está saindo virtude nessa manhã, aleluia. O Senhor está indo ao encontro, Senhor, das nossas histórias nessa manhã, assim é a visão que eu estou tendo, aleluia. E hoje, Senhor, o Senhor está nos dizendo nessa manhã, me conte tudo o que tu tens vivido. O que tu queres que eu te faça? Há uma porta de cura sendo aberta nessa manhã. E, Pai, que nós não percamos o tempo da tua visitação. O Senhor está dizendo aqui para mulheres que estão cansadas: eu sou o seu descanso. Eu sou o seu descanso. Porém, até aqui você não aprendeu a descansar em mim. Você até verbalizou que estaria descansando em mim, mas você não me permite te levar ao lugar de descanso. Você não permite eu te conduzir aos pastos verdejantes e nem a águas tranquilas para que sua alma seja restaurada. E é por isso que até hoje, é por isso que até hoje as coisas se repetem. Parece que você não sai do lugar onde você está. Mas hoje eu quero te dizer, faça a sua jornada para mim. Me permita te levar ao meu descanso. Ah, Senhor. O Senhor está nos conduzindo, Senhor, ao lugar, ó Pai, que nós ainda não acessamos. O Senhor está nos conduzindo, Senhor, a um lugar, Senhor, de alegria, de satisfação no Senhor, mas, Pai, de uma cura profunda. E esse é o nosso anseio, Senhor. Então, Pai, hoje nós declaramos. Eu creio, Pai, tenho certeza no meu coração, no meu espírito, que essa semana será diferente de todas as outras. Porque nas outras nós reconhecemos o que estava de errado. Essa semana, Pai, é a semana em que o Senhor nos dá acesso à cura em plenitude. Sabemos que temos, Pai, aí até a 7ª semana. Mas essa semana é a semana da partida. É a semana, Senhor, onde nós começamos a contemplar o quanto nós estamos inflamadas. Mas não é para a morte, é para a vida. Talvez essa semana seja o Senhor nos dizendo: remova a pedra e ouça a minha voz te chamando para fora. Então, Pai, eu declaro nessa manhã que a pedra seja removida. Aquilo, Pai, que impedia de sairmos dos nossos cativeiros, essa pedra seja removida. E ouvimos a tua voz, saia para fora. As ataduras essa semana são removidas. E, Pai, nós saímos de uma história de dor. O nosso passado, ele está sendo curado nas tuas mãos para se tornar uma ferramenta de trabalho. Nós saímos de um ambiente de dor para um ambiente da restauração. Assim, Pai, nós te louvamos. Assim, Pai, nós te bendizemos. Assim, Pai, nós te glorificamos. E exaltamos o teu nome. Obrigada, Yeshua. Obrigada. Obrigada. O Senhor é incrível, sabia? E eu amo a tua presença. Em nome de Yeshua. Amém. Amém. E amém. Amém, minhas queridas? Te prepare para que o Senhor vai fazer. Eu disse ontem que coisas novas iriam começar a acontecer. E hoje, essa oração no Espírito, ela
ela só traz mais a certeza disso. Ela só nos traz mais a certeza disso. Porque nós precisamos de entender quando é a oração que nós fazemos, mas também nós precisamos de entender a oração que é o Espírito quem faz através de nós. E diante do Senhor, eu não estava pensando em nada disso que eu orei. Eu tinha um planejamento e o Senhor entrou com outro. E nada melhor do que estarmos disponíveis ao movimento do Espírito. Não é verdade? Queridos, hoje nós estamos aí começando a quarta semana. Me dá só um minutinho, por favor. Amém? Voltei. Hoje estamos aí começando a quarta semana. Hoje eu quero fazer o plano de fundo, como toda semana eu faço, né? Para a gente entender o que que a gente vai caminhar, o significado disso, o propósito disso. Semana passada nós trabalhamos dentro de um propósito. Essa semana nós estaremos falando sobre o espírito de conselho do Senhor. Olha aí, né? E venhamos e convenhamos, se essa oração não foi um conselho do Senhor, meu Deus. Ai, ai, aleluia. E o fruto da longanimidade. O fruto da longanimidade, isso é fantástico. Por quê, queridos? Nós já sabemos que a base, né, da nossa contagem do homem está em Isaías 11:2, onde vai falar sobre a manifestação das características do Espírito de Deus. Nós falamos, né, os 7 Espíritos de Deus. Em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Mas essa semana, a direção que profética, né, para essa semana, nós entraremos no lugar do Espírito de conselho do Senhor, do fruto da longanimidade. Deus, ele não apenas fala conosco. Deus, ele nos direciona, ele nos instrui e ele estabelece caminhos. Então, isso tudo, esse movimento do Senhor, ele vem para nos sustentar nessa jornada. E nós precisamos de longanimidade. Por quê? Porque muitas das vezes a gente tem até o conselho, mas a gente não tem o ato da permanência. E nós precisamos de permanecer. Nós vamos entender aqui o que significa longanimidade. Nós precisamos de estar nesse lugar, ó, a capacidade espiritual de permanecer firme, sem desistir, sem retroceder, sem olhar para trás. Desânimo, queridos, pode vir aí no seu coração o tempo todo. Mas é como você reage a ele é que vai determinar onde você quer chegar. Então, veja, o espírito de conselho do Senhor. No hebraico, a palavra conselho, ela significa direção, estratégia e orientação de Deus. Então, dentro disso, não é só, queridos, não é só não é uma opinião humana. É a direção que vem direto do trono de Deus para as nossas vidas. Deus, ele vai liberar o conselho para alinhar decisões, corrigir as nossas rotas e revelar estratégias. Olha que extraordinário isso. Então, ontem, né, a gente estava aqui e como eu digo para vocês, eu não fico, já deixei todas as semanas preparadas. Não, eu vou concluo uma semana, eu vou preparar a outra semana. E ontem de manhã, o Senhor falava sobre o novo dele que estava vindo. Queridos, mas não tem como a gente viver o novo do Senhor se a gente não para ouvir os conselhos do Senhor. Queridos, pode ter a certeza disso. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Só que muitas das vezes Deus está nos dando conselho. Eu sempre digo isso.
Às vezes a gente sabe o modo, mas a gente não vive no tempo. Às vezes a gente sabe o tempo, mas a gente não vive no modo. Se a gente entra dentro desse parâmetro, a gente nunca vai sair do lugar que a gente está. Porque Deus tem o tempo e Deus tem o modo. Só que o modo e o tempo de Deus não é o nosso. Deus, ele não se comove com seu achismo. Ele quer que você se mova pela certeza daquilo que ele está liberando. Então, quando nós falamos do conselho do Senhor, isso não tem nada a ver com algo humano. Claro, Deus pode usar pessoas para liberar o conselho dele sobre as nossas vidas. Ele pode usar pessoas para liberar sobre nós a palavra de conhecimento sobre as nossas vidas, com certeza. Mas essa semana você será mais atraída para discernir esse conselho. O que que o Senhor está te dizendo nesse tempo? Qual é a direção? Qual é o apontamento que Deus está trazendo como conselho para você nessa semana? Queridos, eu vou te dizer uma coisa. Ele é melhor do que qualquer conselho humano, ele é melhor do que o melhor conselheiro do mundo, né? Antigamente, no tempo dos reis, os reis tinham, né, ali os seus conselheiros e eram homens dotados de sabedoria de forma exacerbada. Mas o que o Senhor está dizendo hoje é: eu vou te levar num lugar mais além do que isso. Eu vou te levar para ouvir os meus conselhos. Então, preste bem atenção e grave bem na sua mente isso que eu vou dizer. O Senhor, nessa semana, liberará direções diretas do trono dele. Nessa semana, o Senhor, ele trará sobre nós alinhamento de decisões. O Senhor vai alinhar as suas decisões com aquilo que está no coração dele. O Senhor, ele vai corrigir as nossas rotas. E é interessante, né? Que na hora da oração que o Senhor, ele trazia no meu coração, era exatamente isso. O Senhor nos alinhando com aquilo que está no coração dele. É como se, quem dirige aí sabe disso. Sabe quando o Waze, ele vai e recalcula a rota? Tipo assim, você está indo para o trajeto, mas às vezes você pegou uma rua que não era para você pegar, você pegou passou dentro de um bairro que não era para passar, e aí o Senhor vem te dando uma imagem aqui bem kids, né? O Senhor vem e fala, olha, recalculando a sua rota. Onde você quer chegar está certo, só a sua rota que está errada. E o Senhor está nos realinhando. O Senhor, nessa semana, ele vai revelar estratégias. Lembra que eu disse para vocês na compreensão profética? O Senhor está nos levando a descansar nele. Quando eu falo descansar, queridos, não é ficar deitado com as pernas para cima no sofá, não. Quando eu falo descansar, é ter a nossa alma descansando nele. Porque no lugar do descanso é que nós recebemos estratégias. E a palavra de conhecimento que o Senhor liberou aqui essa manhã é: você até proclama que descansa em mim, mas você não me deixa te levar para o meu descanso. Essa semana você entenderá o que é ser levado ao descanso do Senhor. Guarde isso no seu coração. A palavra longanimidade, eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Essa colinha aqui. Longanimidade significa paciência prolongada. Ah, olha isso aqui. Significa perseverança. Mas sabe o que ela também significa? Resistência com mansidão. Aos que têm temperamento forte aí, te prepare, porque essa semana o Senhor vai realinhar a sua rota de decisão. As suas reações serão colocadas diante do Senhor. E isso vale para mim também, que eu também tenho temperamento quente. Aleluia. Então nós vamos juntos, nós vamos passar por isso junto. Não é apenas esperar, queridos. É saber permanecer sem romper com o processo. Vou repetir isso aqui para você. É saber permanecer sem romper com os processos. Queridos, tudo o que você está passando no Senhor são processos do Senhor. E não adianta você querer pegar atalho. É necessário passar pelo processo. O Senhor foi, na hora da oração, o Senhor foi trazendo várias mulheres aqui ao meu coração,
Quem sabe, né? Essa semana a gente trabalha aí as mulheres da Bíblia. Vamos ver. Vou colocar diante do Senhor isso. Mas isso subiu aqui no meu coração enquanto eu orava. E a gente foi falando dessas mulheres, e uma delas, por exemplo, a mulher do poço, né? Quando Jesus ele fala para ela assim, ó, vai lá e chama seu marido. Logo, sabe o que ela teve que fazer? Expor a situação dela. Falou, Senhor, tem marido? Ele falou, disse bem, porque já tivera 5 maridos, o que tem agora não é seu. E aí, quem é Jesus nessa história? Jesus é o perfeito. Jesus é aquele que veio trazer dignidade para aquela mulher. Claro que ali nós temos duas tipificações. Nós temos a mulher samaritana, que é a mulher, a representação da mulher, mas aquela mulher também representava toda a cidade de Samaria, toda a terra, né? Toda a região de Samaria. E se você não sabe disso, fica aí a título de curiosidade, depois, se você quiser estudar. A região de Samaria tinha seis ídolos específicos, né? Que eram os mais adorados. Por isso, quando ela fala, Senhor, eu não tenho marido. E ele fala, é, dissera bem, já tivera 5. E o que tens agora não é seu, porque são as 6 deidades que a cidade de Samaria adorava. Então, ela traz essa representação tanto territorial quanto pessoal. E aí, por que que eu entrei falando dela? Porque, queridos, ali, essa mulher ela teve que suportar Jesus ali trazendo o que ele conhecia daquela mulher até aquele momento. Os processos da vida daquela mulher foram expostos diante dela, por isso ela disse assim: venha e veja o homem que me disse tudo que eu tenho vivido. Sabe por quê? Porque Jesus expôs diante dela a situação dela. Eu digo isso, né? Você acha que Jesus estava trazendo uma palavra de conhecimento ou lendo a genética daquela mulher? Jesus estava lendo a genética, Jesus estava trazendo tudo que estava ali, ó, dentro do interior daquela mulher. Mas depois disso, queridos, aquela mulher se tornou a maior evangelista de todas. Ela saiu pela cidade gritando. Depois, se você continuar lendo o final de João, capítulo 4, toda a cidade de Samaria vem até Jesus e diz: agora nós te conhecemos porque te vemos, e não pelo testemunho daquela mulher. Sabe por quê? Porque o testemunho dela abriu porta de salvação sobre a cidade inteira. O que, Arielle, que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer, queridos, que o que o Senhor está fazendo em você não para em você. Vai abrir porta de salvação na sua casa, na sua família, nas pessoas que estão à tua volta, na sua cidade. Então, por isso é necessário não burlar o processo. É necessário permanecer sem romper com processos. Então, qual que é o código profético para essa semana? O conselho de Deus te aponta o caminho. O conselho de Deus te aponta o caminho. Mas a longanimidade sustenta você no caminho. Eu vou repetir isso aqui. O conselho de Deus te aponta o caminho. Mas a longanimidade, ela sustenta você no caminho. Você sabia que longanimidade também é uma característica do caráter de Deus? E que ele libera sobre o homem como fruto? Então, permanecer, queridos, é uma ação de Deus que ele imprime em nós. Então, não diga, eu não consigo finalizar isso. Não verbalize isso. Eu não consigo. Queridos, todas as vezes que você fala essa frase, eu não consigo, a sua mente, ela vai trabalhar para te sabotar, para que você não consiga. Talvez existem coisas aí que você está tentando fazer e que até agora não deu certo, é pelo tanto de vezes que você profetizou para você mesmo que você não consegue. Mude a sua fala. Fala, eu vejo dificuldade em concluir isso aqui, mas no Senhor eu consigo. E eu te digo isso, queridos, por experiência própria. Eu estou aqui no inglês, aqui, que é só Jesus. Eu estou, Senhor, abra minha mente. Eu vou fazer aula, André. Eu ponho a mão na cabeça, que eu unjo na cabeça e falo, Senhor, me ajuda com essa pronúncia, com essa língua presa.
Me ajuda a decorar as palavras. Aí, essa semana eu mandei uma mensagem para minha professora e falei, me ajuda. Eu não consigo decorar esse trem, eu não consigo falar. Ela pegou e falou para mim assim, olha aí, o não consigo. Ela virou para mim e falou assim, olha o conselho, sabe? Ela é crente, né? Ela falou assim, nunca mais você repete essa frase para mim. Não é que você não consegue. Deus te dotou de capacidade, de habilidade. O que você precisa é expandir isso na sua mente. Então, não é que você não consegue. Você vai chegar ao fim desse tempo, desse curso, falando do jeito que você deseja falar. Só que você precisa ter foco. Enquanto você fala para você que você não consegue, realmente você não vai conseguir. Mas mude a condição da sua mente. E aí eu falei, meu Deus, verdade. E aí eu parei de falar isso. E tá facinho agora, ó, já tô fluente, já tô me vendo fluente, aleluia. Diga um amém aí que fortalece. Então, longanimidade, ela vai te sustentar nesse caminho. Quem recebe direção sem perseverança, querido, se perde no meio do caminho. Quem recebe, você pode muitas das vezes até receber o conselho, mas se não houver longanimidade, você se perde. Porque agora vem, toca meu coração, deixa meu coração quentinho. Mas, queridos, a gente muitas das vezes se move só por empolgação. E quando aquela empolgação passa, a gente se perde. E por último, quem persevera sem direção se cansa. Porque você está lá. Mas chega uma hora, você fala, esse trem aqui não está dando certo, não, vou parar. É por isso que a gente vive tanto procrastinação. Mas hoje o que o Senhor está nos ensinando, que nós precisamos de ter o conselho e ter a longanimidade. Porque aí você não vai se perder e nem vai parar por causa do cansaço no meio do caminho. Amém? Então hoje fiz aqui todo o plano de fundo do fundamento que a gente vai caminhar e nós permaneceremos nisso. Vamos ver o que o Senhor prepara para nós amanhã. Amém? Então, eu quero orar com você para a gente encerrar, que eu já estourei meu tempo, 10 minutos. E eu estou tentando ir direitinho para mim não atrasar vocês nos seus compromissos. Mas amanhã nós temos um encontro marcado, às 9 horas da manhã. E eu tenho certeza. E eu quero gerar essa fé no seu coração. Eu quero te deixar enfesado, assim como eu estou enfesado. Estou enfesada. Eu não estou enfesada de raiva, estou enfesada porque eu estou cheia de fé. Essa semana, grave isso no seu coração e repita isso para que o seu coração, sua alma, sua mente entenda. Essa semana será diferente de todas as outras semanas. Guarde isso no seu coração. Na mesa de peça, quando a gente está celebrando peça, tem a pergunta, né, que as crianças fazem. Papai, por que essa festa é diferente de todas as outras? Por que essa noite é diferente de todas as outras? Aqui vai essa pergunta. Coloca essa pergunta no seu coração para o Senhor. Chega diante dele e fala: Meu Pai, por que essa semana será diferente de todas as outras? Eu quero provocar essa fé em você. Porque, querido, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, quando a gente está cheio de fé, o coração dele é agradado, você não tem noção da liberação que ele traz sobre nós. E eu estou muito feliz da gente concluir 3 semanas e acessar essa 4ª semana. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças nessa manhã. Muito obrigado, meu amado, meu lindo, meu maravilhoso, meu cheiroso. Obrigada, obrigada, obrigada. Não tenho palavras para descrever o quanto meu coração se alegra no Senhor. Pai, eu quero deixar gravado isso aqui. O Senhor é o motivo da minha alegria. Senhor, nós temos felicidades em muitas coisas, mas alegria é só no Senhor. É por isso que o fruto do Senhor não é felicidade, é alegria. Porque a alegria ela é fundamentada na pessoa, em quem o Senhor é. Então, por isso, Pai, que esse nível de fé, Pai, seja gerado no coração das minhas irmãs. Para, Pai, que elas possam estar cheias de fé, assim como a tua palavra diz. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mandar esse monte se lançar no mar e ele vai fazer isso. Então, Pai, nos dê esse nível de fé.
para que possamos continuar a caminhando. Que a longanimidade do Senhor venha sobre nós. A mansidão do Senhor esteja sobre nós. Eu creio, Pai, que até a nível de comportamento, de reações, o Senhor vai nos mudar essa semana. Assim nós apresentamos, Pai, esse feixe de trigo desse dia, esse homer desse dia. E declaramos, Pai, ainda permanecemos, tendo o nosso fermento interior sendo removido. Pai, nós estamos chegando na celebração de Shavuot. Aleluia. E nós queremos, Pai, ver os céus abertos. Queremos contemplar isso. Por isso te agradecemos nesse dia. Em nome de Yeshua. Amém. Amém e amém. Amém, minhas queridas? Beijo no coração de vocês. Mais tarde eu vou dar uma passadinha lá no grupo para liberar sobre vocês uma palavra, orar pelo Shabat, mas que desde já, que a sua alma comece a se preparar para esse tempo de descanso no Senhor. Amém? Shalom, shalom. Até daqui a pouco no grupo.